minhas senhoras, meus senhores, meus colegas agraciados com título de cidadania, amigas e amigos. Hoje eu recebo esse título com a grande honra, por várias razões. Primeiro, por estar de volta a esse estado querido, estado de Rio Grande do Norte. Esse estado que é um exemplo para o Nordeste. Estado que está passando um momento de grande transformação econômica e social. Econômica por várias e várias obras e ações que estão sendo realizadas, como, por exemplo, o aeroporto de Amarante, que é um aeroporto hub, que vai ser o maior aeroporto do Brasil. Não apenas para transporte de passageiros, mas sobretudo de passageiros, sobretudo de cargas. É um aeroporto, como nós sabemos, o querido estado do Rio Grande do Norte está na esquina do mundo, né? E esse aeroporto terá um papel extraordinário para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Estamos vendo aqui também um trabalho extraordinário em termos de adutoras para o semiárido, são mais de 700 quilômetros sendo realizados. E, dentre outros, estamos vendo a inauguração aqui do novo estádio, quando tantos estados do Brasil estão atrasados. Então, tudo isso são marcas que, para não falar que o estado hoje tem hoje é um verdadeiro Itaipu em termos de energia eólica, estado absolutamente campeão. E na área social, nós nos sentimos felizes de saber que o Rio Grande do Norte, hoje, com a governadora, excelentíssima doutora Rosalba, está tendo o melhor IDH do Nordeste brasileiro. Então, são provas várias da pujança desse estado. Alegria pelo fato de estar tendo a honra de representar aqui tantas figuras ilustres que hoje, como eu, tenho a honra de receber o título de cidadania desse município pujante de Parelhas. Alegria por haver recebido esse título por indicação da doutora Maria da Guia, vereadora, hoje é ilustre presidente da Câmara de Vereadores, e alegria também por saber que, modestamente, nós colaboramos aqui com esse município para a transformação do município. Por uma questão de satisfação aos meus conterrâneos queridos, vou fazer um breve relato de como aconteceu essa obra, porque, especialmente para a nova geração, não tem memória ainda de como aconteceu. Foi um momento muito emocionante da minha vida. Eu estava com o ministro do Interior e o governador Geraldo Mello chegou no meu gabinete nervoso, tenso, e eu pude perceber a razão da sua tensão. Ele trazia uma carta do Banco Mundial que dizia o seguinte: ele comunicava que estava se afastando de qualquer investimento no município de Parelhas, porque o município Parelhas estava ameaçado de ser destruído. Eu achei um tanto exagerado, mas quando eu cheguei aqui, eu vi a razão. A razão, dizia o Banco Mundial, que era que aquela barragem que começou em 1920, graças à visão do presidente Epitácio Pessoa, aqui da nossa vizinha querida Paraíba, começou, mas na época nós não tínhamos know-how nesse tipo de obra. E o presidente colocou uma grande
empreiteira da Inglaterra, mas com a famosa burocracia brasileira, houve um atraso na contratação e ele realmente só chegou a construir efetivamente no último ano de gestão. Então a obra ficou paralisada desde 1920, ou seja, naquela época nós tínhamos mais de 70 anos que a obra estava parada. E eu resolvi vir conhecer a obra, porque era uma coisa que me deixou assustado. Eu tinha visto provocar a destruição de um município. Cara, de uma obra. Eu, como sou engenheiro não apenas de campo, eu vinha olhar a obra e realmente senti que os técnicos mundial tinham razão. O município querido, nosso município querido Parelhas, estava ameaçado de uma catástrofe jamais imaginável. Seria destruído. Pegando ele de fundo. Havia ameaça de arrastar todo aquele esqueleto de concreto armado que havia e várias pedras que tinham sido colocadas na hipótese de começar a construção. Que era uma esperança do povo de Parelhas e de toda essa área do Seridó. Então, a obra era onerosa, era cara, uma obra pujante, e eu me vi na contingência de ter que contingenciar praticamente todas as verbas do Ministério para poder fazer aquela obra. Era uma obra emergencial, uma obra estava não apenas pela importância da obra, eu tive a oportunidade de estudar a obra e vi que ela, construída, revolucionaria não apenas Parelhas, mas todo esse município de Seridó, já que havia um sonho centenário da perenização do rio Seridó. E mais ainda aqui de Parelhas. Eu vim para cá, começamos a obra. Foi uma obra difícil, uma obra bem estrutural, complexa. Tivemos que contratar engenheiros especializados, firmas especializadas. E realmente, graças a Deus, conseguimos completar a obra. Na época em que a barragem Boqueirão foi construída, em 1987, João Alves eu devo dizer ao senhor, e foi ele quem liberou o recurso para a vida execução da obra. Novamente, vamos lá. A barragem Boqueirão foi construída ministro do interior e prefeito duas vezes também da capital, como agora nesse mundo. Então, eu tenho já uma experiência de administração. Já inaugurei várias obras. Nunca me emocionei tanto como na inauguração dessa obra. E conto por quê. No dia da inauguração, estava uma multidão como eu nunca vi no interior do Brasil, no interior do Nordeste brasileiro. Era uma multidão, porque não era só a população de Parelhas, mas de todos os municípios da bacia do Seridó. E, então, quando eu autorizei, eu estava no palanque, autorizei a abertura das comportas. Quando a água começou a correr, começou a vir da barragem, e o povo viu o rio se formar, o rio Seridó se formar, e ele viu, o povo percebeu que naquele momento, pelo menos para Parelhas e para aqueles municípios, se afastava o fenômeno ciclo das secas, aquele terrível, essa questão terrível do Nordeste, que é absolutamente viável de contornar, mas por omissão sucessiva de governos brasileiros, nós não temos resolvido esse problema. Então, aconteceu o inesperado. A população começou, aquela multidão começou a chorar de alegria. E eu fiquei assim, nunca tinha visto uma cena daquela, milhares de pessoas chorando naquele momento. E o governador Geraldo Mello estava ao meu lado, também chorou, assim, de maneira
muito emocionante, né? Mas só quem vive aquele fenômeno das secas, né, é quem pode imaginar a alegria daquele povo maravilhoso que estava ali presente. Então, isso me une muito, me dá uma ligação sentimental, fraterna, querida, desse município, desse povo maravilhoso de Parelhas. E hoje eu tenho a honra de me transformar em cidadão parelhense, junto a outras pessoas ilustres, porque eu tenho a honra de poder falar. Gostaria de contar muitas coisas, porque eu só quero apenas me referir para encerrar, porque afinal, segundo o chefe cerimonial, eu devo falar rápido, porque está na hora já, sabe? Então, eu queria apenas dizer uma coisa a vocês. Todos nós aqui somos nordestinos sertanejos. E eu queria dizer a vocês o seguinte: eu dediquei toda a minha vida pública nessa paixão pelo Nordeste. Já escrevi 10 livros, sempre sobre a viabilidade do Nordeste. Viajei vários países do mundo que tinha problema de rios, que morreram, de convivência com a seca. Uma dessas viagens, uma viagem, parecia, as pessoas disseram que eu estava maluco. Passei 90 dias no deserto da China e da Índia, só estudando convivência com as secas. Então, essa questão das secas pode ser completamente superada. Não se falar nessa loucura que se fala em combater as secas. Isso é um erro. É como se alguém chegasse na Suécia e dissesse assim, lá na Escandinávia: olha, vamos combater a neve. Bom, o que acontecia é que botava esse cidadão num hospício trancado, porque é uma loucura. Mas é isso que nós temos cometido no Nordeste ao longo de séculos. Isso é um erro. Hoje tem tecnologia simples de superar esse problema. E está aqui uma prova, uma obra relativamente pouco onerosa para um país de uma dimensão continental como o nosso, resolve o problema de uma região tão abrangente como essa. Então, eu vi em várias regiões do mundo seco. Basta dizer que os países hoje de climas áridos e semiáridos são os maiores produtores de alimento do mundo. Então, como é que uma região dessa pode ser inviável? E mais ainda, meus conterrâneos aqui de Parelhas e dessa bacia maravilhosa do Seridó. Dizem que o Nordeste é inviável, lá no Sul, e há muitos preconceitos contra nós. Mas inviável? E por que nós sustentamos esse Brasil durante 4 séculos? O Brasil foi sustentado pelo Nordeste brasileiro desde o começo da chegada de Pedro Álvares Cabral até o fim do século XIX. E o que aconteceu no século XX? No século XX, simplesmente nós somos abandonados pelo Brasil. Essa é que é a realidade. E nós temos que ter altivez para cobrar, mostrar a nossa virilidade, a nossa insatisfação. Nós somos brasileiros. Aqui, nesse solo, nasceu o Brasil. Aqui está o berço da nacionalidade. E não podemos ser tratados com preconceito. Os habitantes do Sudeste, especialmente São Paulo, costumam dizer que o Nordeste é inviável, que nós somos um peso para o Brasil. Mentira! O Nordeste é viável. E mais ainda, eu vou dizer uma coisa a vocês, acho que eu estou abusando do tempo, mas vou encerrar. A industrialização, eles costumam dizer em São Paulo que nós ajudamos o desenvolvimento de São Paulo com o nosso braço. Bobagem. Nós, se não fosse o Nordeste brasileiro, São Paulo não poderia ter se industrializado com aquela velocidade. Sabe por quê? Quem bancou a industrialização do Nordeste, paz, meus senhores, fomos nós nordestinos. No começo
da industrialização, começo do século, o Nordeste, veja, é quem tinha saldo cambial. Nós éramos superavitários na balança de pagamento todos os anos. Nós éramos pobres, mas era quem tinha superado na balança de pagamento. São Paulo era deficitário. E para ele se industrializar, ele precisaria de saldo em moeda forte. E quem tinha saldo éramos nós. E nós usamos todo o saldo da nossa balança cambial para São Paulo poder comprar o maquinário para ele se industrializar. Na Inglaterra, que naquela época era o país, a maior potência do mundo, depois dos Estados Unidos. E mais, eles usaram o nosso saldo, e nós, nordestinos, ficamos como se fosse colônia, porque nós deixávamos de comprar um trator, digamos, por um terço do valor que São Paulo construía. Porque São Paulo, mas havia uma tese de indústria nascente que tem que ser subsidiada. Sim, mas foi subsidiada às costas de nós, nordestinos. O Brasil, essa região, nós somos credores do Brasil e não inviáveis. Dizem que nós vivemos às custas de subsídios. Mentira! Em todos os países do mundo, as regiões pobres são que recebem subsídios. Sabe o que acontece no Brasil? Ninguém acredita. Está aí, eu não estou falando coisa da minha cabeça, não, é estatística. O Brasil, hoje, de todos os subsídios do Brasil, essa região que é mais pobre, recebe, enquanto o Sudeste fica com quase 70%. Imagine vocês, os subsídios do Brasil vão para o Sudeste e para o Sul. Nós ficamos apenas com 9%. E esses cidadãos, quer dizer que nós somos inviáveis, vivemos às custas de subsídio. Mentira! Nós vivemos, estão nos recebendo tratamento do Brasil colônia, e nós não podemos aceitar isso. Então é preciso que nós, nordestinos, ergamos a nossa cabeça, a nossa força. Euclides da Cunha já dizia que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Mas nós estamos nos mostrando, nossas lideranças do Nordeste estão se demonstrando que nós somos fracos. Precisamos reagir. Nós temos que ser uma região que tem que ser respeitada pela nossa história e por tudo que nós demos a este país. Então, se eu tivesse tempo, eu iria conversar muitas coisas de justiça, mas eu vou parar para não cansá-lo. Quero deixar esse brado de alerta e quero dizer da minha grande honra de ser cidadão de Parelhas. Muito obrigado, e eu tenho certeza que esse é o sentimento de todos os homenageados com essa honra extraordinária de ser cidadão dessa terra de homens bravos, mulheres decididas e que são um orgulho para o Nordeste brasileiro. Muito obrigado.